fartura é que tem o Tite nesse elenco do Flamengo. Opa, esse sim. Obrigado pelo gancho, viu, professor? Fartura. Lá não farta nada. Nas suas aulas lá na universidade, suas aulas de jornalismo, eu tenho certeza que você já deve ter citado ou explicado o que é um gancho. Sim. Né? Então você acaba de me dar um gancho. Você falou de fartura. Aí, olha o Tite aí. Que fartura de bons jogadores tem o Tite. Ontem usou 2, Gabigol e Bruno Henrique, históricos, que vêm sendo reservas. Temos o Tite falando? O homem da fartura? Pode colocar aí. Nós temos um grupo muito forte. E a utilização das oportunidades, a concorrência para que eleve o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo ele oscilou. Mas ela fez um grande primeiro tempo. Poderia ter feito mais. E nesses atletas todos disputando posição, mas com nível técnico alto. A necessidade hoje da gente jogar bem e vencer e pontuar e retomar pontuação dentro do Campeonato Carioca. Então, essa pré-temporada e todos esses jogos, ele teve essa importância. Como uma mais, eu vou me permitir. Quando a gente toma gol, a gente fala que está desequilibrado. Quando não se dá nenhuma chance ao adversário, como nós fizemos, ela tem que ter o reconhecimento. Futebol é equilíbrio. A ação defensiva é fundamental para te vencer o jogo. No ano passado nós sofremos em relação a isso. E nós temos que ter essa consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário. Seja ele o Sampaio, seja ele o Orlando, ou os próximos jogos que possam vir. Tá aí, Eugênio Leal. O Flamengo finalmente jogando em solo brasileiro. Ainda não, na verdade já vinha jogando, mas com seus garotos, né? O campeonato estadual, agora já com muita o primeiro jogo, que foi em Manaus contra o Audax, ele botou o time principal, depois se mandou para os Estados Unidos para fazer lá aquela pré-temporada lá com jogos amistosos lá. E aí deixou os garotos jogando o Campeonato Carioca. Agora voltou ontem. Não dá para dizer que foi exatamente o time titular do Flamengo, porque, por exemplo, Gabigol e Bruno Henrique não são titulares hoje, ou não vinham sendo, nos amistosos de pré-temporada, nem naquele jogo com o Audax. O Wesley jogou na lateral direita, e por aí vai, né? Mas, de qualquer forma, foi um time muito forte, o que jogou ontem, muito forte. Você tira Pedro Cebolinha e bota Gabigol e Bruno Henrique, tá bom demais, né? Mas manteve meio campo, né? Com o Pulgar, com o De La Cruz, com o Arrascaeta, com o Gerson, que é a base do time. A base do time está muito ali, né? Esses 4 se entendendo em termos de movimentação. E o De La Cruz é um jogador muito especial. Aquilo que a gente já falou tudo dele aqui, né, Abel? Ele está começando o ano já mostrando isso. Não espere um De La Cruz aberto pela ponta. Ele vai voltar para buscar a bola. Ele vai ajudar a recuperar a bola. Vai construir jogo desde o início. Vai chegar na frente. E vai deixar o Arrascaeta livre para ser aquele cara ali por trás do centroavante. E o time só tem a crescer com isso. O único porém do Flamengo tem sido o fato de que ele cria muitas situações e não está convertendo tanto quanto ele poderia. O início de temporada e tal, é verdade, mas assim, esse jogo de ontem poderia ter sido uns 4, 5-0. Já no primeiro tempo, Já no primeiro tempo. E ficou bem abaixo na questão de conversão das oportunidades. É claro que o mais importante é você estar gerando as oportunidades, mas se isso se repete em momentos decisivos do campeonato, pode ser prejudicial para o Flamengo. Agora, o time está mostrando que tem um caminho muito bom para trilhar aí, tecnicamente falando. Uma equipe muito, muito forte esse ano sob o comando do Tite. A gente falou em fartura, né? Não é só fartura de nomes, fartura de esquemas que o Tite pode utilizar. Nos Estados Unidos ele fez muito isso. E o Flamengo joga quase uma Copa do Nordeste ou Copa do Norte e Nordeste no Campeonato Carioca, né? Nessa, Manaus e Belém levaram vantagem sobre João Pessoa, sobre Natal. Jogou em João Pessoa? Então, mas não com o time... não com o time titular. Manaus e Belém levaram vantagem. O Norte levou vantagem sobre o Nordeste. Em relação ao Nordeste, né? E o De La Cruz, muita participação, já está claro que dá para jogar com a Arrascaeta, essa discussão nem ganhou corpo. Ontem a gente viu o De La Cruz participando muito, a falta do primeiro gol é ele que bate, ele participa muito do jogo. E o Arrascaeta enfiando a bola para o Gabigol, importante. Pode ser uma dica para Marcelo Bielsa?
Por que não? Eu acho que o Bielsa até tem um espírito muito mais aberto a isso, né, Eugênio, que os últimos técnicos do Uruguai. Sim. Os últimos técnicos do Uruguai não botavam nenhum dos dois. Fato. Agora, para o Bielsa, é uma boa, é o espírito do Bielsa. E menção à redenção do Gabigol, né? Ontem teve gol do Gabigol. Depois de 16 jogos. É muito tempo. Eram 16 jogos sem balançar as redes. O Gabigol fez o dele e ele demonstrou todo o alívio, né? Que tá no apelido dele, né? Gabigol. Estava sendo só Gabi. Lil Gabi. E o que eu gosto muito da questão do De La Cruz, lógico, a gente se empolga com as possibilidades que esse Flamengo tem com um técnico como o Tite. Não é por conta da atuação ontem, que ainda que o placar não tenha sido tão elástico, poderia ser, eu concordo com o Eugênio, que desperdiçou de chances o Flamengo tem desperdiçado, também poderia ter conquistado um placar maior. A diferença técnica é muito grande, mas é do que você enxerga quando o professor fala, não é das possibilidades dos jogadores, mas táticas. Em alguns momentos do jogo você viu o Gerson inverter com o Pulgar, até porque o Pulgar, o Tite já exaltou o quanto que ele gosta dessa qualidade do Pulgar pisando mais na área. Você tem, por exemplo, um lateral esquerdo com o Ayrton Lucas. O Tite gosta de usar os laterais construindo por dentro ao lado do Pulgar quando tem a bola. Mas você tem o Bruno Henrique, que pode sair da ponta esquerda e entrar na área, ainda mais com o Gabigol, tendo esse entendimento. Então o Ayrton Lucas às vezes pode atacar por dentro, como pode ir pela linha de fundo, que é onde eu vejo ele sendo um lateral que contribua mais. Do lado direito, o Wesley pode fazer o corredor e isso permite que o De La Cruz transite ali por dentro. Então ele tem muitas possibilidades a ser estudadas para ser utilizado durante a mesma partida. E até recuperando o que os companheiros falaram ontem no começo do linha de passe, que eu acho muito interessante, e eu concordo. Mesmo o Flamengo de 2019, você não viu um jogador com o dinamismo do De La Cruz. Então, um cara assim, na questão física, não necessariamente no posicionamento, aberto pela direita, até porque a gente falou da versatilidade que ele oferece, mas ele é um cara com a entrega sem a bola, o quanto que torna o time mais móvel, que mesmo o Flamengo mais vencedor, a melhor faceta do Flamengo, não tinha um cara com essa característica, e ele oferece isso. Então, é um cara que eu tenho muita expectativa em relação ao futebol brasileiro nessa temporada. Olha aí pra você. Aproveitando então a deixa da tela do desempenho dele contra o Sampaio Corrêa, que pra mim foi muito bom. Do programa conversava com o nosso editor-chefe, o Leon, sobre isso. O Vasco jogou em Uberlândia, o Flamengo jogou em Belém, jogou em outro assim. E aí... Vasco em Brasília. O Vasco em Brasília? Ontem em Uberlândia, mas ontem em Uberlândia. Não gosto muito, tarará, perde um pouco a característica, se é o campeonato estadual do Rio, tal. Mas se você sair um pouco aqui da nossa casinha, o outro dia transmitimos, inclusive, um Barcelona e Real Madrid, jogado onde? Na Arábia Saudita. Guardadas as proporções, não é a mesma coisa? Eu acho que quando promove o espetáculo... E o Barcelona e o Real Madrid foram atrás de quê? Dinheiro. De dinheiro. Por que os nossos clubes aqui não podem ir? Talvez não estejamos tão habituados, mas, gente, isso acontece lá fora também. Situações diferentes, né? O que me preocupa é o prejuízo técnico. Num campeonato brasileiro, por exemplo. Não, isso eu sou contra. Né? Que um clube vende um mando pro time A, estadual? Faz jogo duro em casa com o time B e vende um mando pro time A, às vezes até num lugar que o outro time tem mais torcida. Aí é complicado. Eu concordo com os dois perfeitamente, e vocês vão concordar comigo, é que é o seguinte, o campeonato estadual é uma pré-temporada. Exatamente. Então, esse é o ponto. Olha, quantas e quantas vezes a gente já não viu os clubes fazendo amistosos de pré-temporada pelo interior, Brasil afora e tal. Então tem que ser encarado dessa forma. Até de outras modalidades, agora, basquete, por exemplo, NBA. Domingo tem Flamengo e Vasco. Aí vai ser no Maracanã. Porque aí você já traz o campeonato para um outro nível. Faz sentido que seja do Maracanã. Faz sentido. Aliás, é a reabertura do Maracanã, né? Que estava, mais uma vez, mexendo lá no gramado, com um grande clássico. Tanto que Vasco poupa jogadores, Flamengo poupa jogadores, pensando no jogo de domingo, porque aí é o primeiro grande momento do Carioca. Até aqui, café com leite para todo mundo. Aquela brincadeira ali, vai e tal. A partir de agora, o campeonato começa a chegar numa fase, num estágio em que você vai começar a olhar para a classificação. O Vasco está fora da zona de classificação. Opa, tem que começar a pontuar agora e tal. Porque não vale muita coisa estadual, mas fica fora das semifinais.
Então, o no Botafogo mínimo... ficou ano passado, né? No mínimo tem que estar classificado para a semifinal, senão é burburinho, reclamação, etc. Todo mundo já vai ficar de olho, Eugênio e amigos. Pô, qual vai ser a escalação do Tite para esse primeiro grande clássico, Flamengo e Vasco e tal? E eu, assim como você, André, ontem assistia também a Linha de Passe. E gostei quando eles começaram a debater a diferença cultural ou de hábitos que nós temos em relação, muitas vezes, aos europeus, nesse sentido de, qual é o 11 titular, etc e tal. Até pensei, por exemplo, Manchester City na temporada passada, tinha o Mahrez, que não está mais, Bernardo Silva, aí tem o Haaland, aí tem o Julián Álvares, até os argentinos, se bobear, estão mais próximos da gente, porque reclamavam, o Julián Álvares não joga, tem que ir embora, tarará. Mas lá é normal, né? E o Paulo Andrade até falou, em 70 jogos o Guardiola não repetiu uma vez o time. Tem para todo mundo. Então aqui, por que eu estou falando tudo isso? No Flamengo vai ter esse debate de torcedores, de mídia, de dizer, quem escalou? O Gabigol tá ficando bem, tá voltando a jogar bem, voltando a fazer gol. Vai ficar na reserva? Será? Vai jogar o Pedro? Será que a gente não tem que começar a se habituar, ainda mais quando temos um elenco como esse do Flamengo, de que o cara vai mudar o time, não vai jogar sempre os mesmos? Não é isso, Eugênio? Ele tem que botar todo mundo para jogar, senão ele vai ter problema. O ano inteiro? Botar, E eu já defendi aqui várias e várias vezes que ele tenha 2 times e tal, mas se não tiver 2 times, ele vai girar o máximo possível, porque ele tem material, você não tem perda técnica. Você não tem perda técnica, você tira o Pedro e coloca o Gabi. O Gabi, como parece, né, ter começado a temporada melhor, mais leve, literalmente mais leve, Você defende mais um time ágil para as Copas e um time para o Brasileirão. Sim, defendo isso, tenho defendido desde o ano passado, né? Sim. Mas se ele não fizer essa opção, ele pode ir girando. Então, assim, se eu trocar o Pedro pelo Gabi, a qualidade técnica é a mesma. Se eu trocar o Cebolinha pelo Bruno Henrique, a qualidade técnica é a mesma. Vai ter um momento melhor de um, um momento melhor de outro, mas você vai poder, se você mantiver todos eles jogando, você vai ter sempre, mesmo trocando peças, um time de altíssimo nível. 2 times diferentes, entrosados. Tem o Luiz Araújo, que era titular, perdeu posição com a chegada do De La Cruz, mas você pode botar o Luiz Araújo. Pela direita, ontem jogou o Wesley. Para mim, o Wesley é um lateral / atacante. O Varela é menos. E aí é a opção muito do Tite, né? Segurar um pouco mais o lateral para liberar outros jogadores por ali. Tivemos um caso clássico, amigos e amigas que nos assistem, que eu acho que deu certo e não teve tanta gritaria ou reclamação. Posso estar errado, mas todo mundo aceitou numa boa, que foi Palmeiras de 2018 com o Felipão, que tinha um time para o Brasileirão, claramente, e um time para as Copas, e ele quase chega na final da Libertadores, quando é eliminado pelo Boca do... que fez os gols lá, o que está no gol. Do Benedetto, exatamente. Era o esqueloto técnico. E foi campeão brasileiro, aquele Palmeiras. Inclusive, lembra disso? Com o time reserva, praticamente. O time principal Lucas Lima era outro. titular. Naquele time reserva, ele acha o miolo de zaga, ele acha a defesa do que seria do time titular. E uma outra coisa, Abel, nessa mudança de parâmetro, que a gente ainda não se tocou, um time de futebol hoje, para um jogo, ele pode ocupar 16 jogadores. Nós temos 5 substituições. 5 substituições significam meio time. E também tem que mexer na cabeça dos jogadores, né? Porque o jogador brasileiro, também o jogador argentino em alguns casos, reivindica a titularidade, mas quando vai para a Europa também passa a se acostumar com isso. Porque ele entende como as coisas funcionam. Então aqui eu não vejo essa obrigação de ter o 11, aquele 11, até porque... Mas isso ainda não está muito enraizado na nossa cultura do brasileiro, que acompanha, que faz futebol? Está enraizado. E eu lembro, o 11 que começa nunca é o 11 que termina. Não, nunca é. Agora, há treinadores e treinadores, né? Há aqueles que gostam de ter o seu time e que raramente mexem no seu time. O time é esse aqui, vai ser sempre esse aqui e tal, pode fazer uma mudança outra pontual. E há aqueles que, não, vamos girar. São Paulo, por exemplo, é um argentino muito mais para europeu. Ele muda toda hora. Bom, esse eu acho que às vezes muda demais. Muda sem avisar os caras que vão jogar, muda sem avisar a torcida, muda sem um porquê. Eu teria curiosidade de ver como o Tele Santana trabalharia com 5 substituições. Porque quando eram 2, ele evitava fazer as 2. Era só em último caso. O Tele era um caso desse. O jogador que gostava, o técnico que gostava do 11 dele. Mas porque era um trabalho muito em cima do
do time. Hoje em dia, em futebol, quem tem elenco leva vantagem, porque cada jogo você precisa de 16 caras. O ideal é você ter 16 caras à disposição. E a combinação hoje é perfeita, porque você está falando de um time com qualidade, com 16 jogadores de qualidade e um técnico com muito estofo em gestão de grupo para fazer isso. Lógico, vai ser o desafio para a gente ver ao longo da temporada. Para mim é o grande desafio do Tite, conseguir manejar toda essa situação. Mas, assim, da mostragem que a gente teve curta, olha como ele lidou com a situação do Gabigol. Qualquer outro treinador aqui no Brasil teria muito mais complicações em relação a isso. E você viu como o Gabigol voltou motivado para a temporada, teve toda a história de especulação que ele poderia muito ter embarcado se ele tivesse insatisfeito, incomodado com essa situação de começar a princípio no banco. O próprio Bruno Henrique, a gente está falando dos 2 nomes mais emblemáticos do Flamengo vitorioso e que começam a princípio no banco. E não me parece ser um problema, pelo menos por enquanto. Lógico, não estou falando que o Tite já superou essa questão, com certeza o Flamengo vai ser um exemplo em relação a isso. Acho que é muito cedo para cravar isso. Mas o começo da era Tite dá sinais muito positivos em relação a isso. Então, esse Flamengo pode ser um time para marcar nesse aspecto, nessa mudança de mentalidade que a gente precisa ter, que você pontuou, eu concordo plenamente. A gente precisa mudar esse conceito de 11 titulares e se saiu num jogo significa que esse cara é reserva. Não necessariamente. Todo mundo está vendo que é o calendário. O mundo não caiu porque o Carpini, por exemplo, tirou o Lucas Moura no intervalo do Clássico contra o Corinthians. Porque sabe que tem o Palmeiras. Poderia ter caído se o Corinthians virasse o jogo. Aí alguém ia lembrar que tirou cedo, mas eu acho que paulatinamente... O mundo não caiu porque o Abel ontem colocou o time em reserva. E ganhou o jogo ainda. Está todo mundo entendendo, né? O torcedor está entendendo, mas os próprios jogadores têm... Acho que, claro, cada caso é um caso. Tem jogador. Você pontuou bem, depende do resultado, está todo mundo entendendo, principalmente do resultado. Né? O resultado diz tudo. E é um risco também. Eu me coloco na situação de um técnico que está entre poupar e entre garantir um resultado importante. Era importante quebrar o tal tabu na arena. Mas ele tem que ter um bom elenco e saber trabalhar para usar os jogadores que ele tem à disposição, não só 11, e o time continuar no mesmo nível. Esse é o desafio. Esse é um grande desafio que muita gente não está conseguindo. A gente vê muito jogo aí que o time, depois das substituições, perde muito. E time forte, né? O exemplo do Inter na Libertadores, para mim, é o melhor deles, né? Você está falando de um time que fortaleceu, competitivo, que até poderia ter ido para a final da Libertadores, mas você percebia que nas mudanças o time não conseguia manter. E na própria Libertadores tivemos o exemplo do Fluminense, que muitas vezes o Fernando Diniz chamava peças do banco e melhorava o time. John Kennedy é um exemplo. Exato. Não é? Aí chama, porque geralmente você chama a condição física, né? Jogadores melhores fisicamente. O Diniz, é por isso que eu gosto do trabalho do Diniz, ele chamava coragem, né? Kennedy, Lima e outros ali que entravam, ou colocava o André para a zaga e colocava outro no meio. Em situações dificílimas. O primeiro jogo com o Inter, ele tem um jogador a menos. Tem um jogador expulso. Voltando ao Flamengo e voltando ao Gabigol, tela do artilheiro Gabigol no F360. Para ganhar confiança, Gabi, após a estreia de Tite pelo Flamengo, 9 jogos oficiais, um apenas como titular. 295 minutos e 1 gol, nenhuma assistência. Números muito tímidos para o histórico atacante rubro-negro. Mas que o torcedor, obviamente, torce para que essa timidez dos números mude em 2024 e Gabigol brilhe também ao lado de Pedro, quem sabe, em alguns jogos, ou revezando com o grande Pedro, não é? Por que não? O Evair dos tempos modernos, o Pedro. Ontem foi meio um revival, né? Bruno Henrique e Gabigol, gols de Bruno Henrique e Gabigol, foi um revival 2019. E um revival também, aquela jogadinha ali, aquela bola enfiada do Arrascaeta, entre os zagueiros ali. No tempo exato, ultrapassagem do Gabigol dando aquele tapa. Eu tenho a impressão que já vimos esse lance outras vezes. Como é que fala? Déjà vu? Déjà vu. Déjà vu? Déjà vu e Você que é um Zelt, um francês? Déjà vu eu já vi também. Perfeito. Já temos aqui, olha, eu acho que é o primeiro Olho Leal de 2024. Se teve algum dia que eu não estava aqui. Ou eu estava de férias e teve algum Olho Leal. Mas... Olha a confiança que a gente tem, já aplaude antes.
Seja bem-vindo, Eugênio Leal, com a volta da análise sempre minuciosa do Olho Leal na nossa tela. Que você já antecipou. Eu antecipei? Já antecipou. Ih, estraguei, spoiler. Você acabou de antecipar. Desculpe. Você falou assim, acho que a gente já viu esse gol. É justamente isso que a gente vai mostrar aqui. Vocês já viram esses gols. O Flamengo, esse Flamengo, tem algumas jogadas assim que ficam meio que marcadas, né? Tem aquela jogada do Gabigol pro Bruno Henrique, que o Gabigol cai na direita, traz para a canhota e cruza na segunda trave pro Bruno Henrique subir de cabeça, não tem? Essa tá bem marcada, é característica dessa geração Flamengo. O gol marcado ontem pelo Gabi com o passe do Arrascaeta é mais ou menos uma jogada também marcada já de algum tempo entre eles. Então, separamos aqui alguns jogos. Esse aqui é de 2021. 2021, Flamengo Internacional. E a gente vai ver aqui nessa jogada, Arrascaeta vai receber do Bruno Henrique e olho na movimentação do Gabigol, porque é muito semelhante à movimentação e o gol marcado pelo Flamengo. Olha, o Arrascaeta pega, traz... E aqui é a grande questão, né? Diagonal do Gabigol. O Gabi sai daqui e atravessa nas costas do zagueiro para receber o passe que vai encontrá-lo na frente. E ele vai, na diagonal, tirar do goleiro, ó. 2021. Você está enganando a gente. Esse é o gol de ontem. Pô. Não, não é o gol de ontem. Aqui já é um outro gol, ó. Já pulou automaticamente, ó. Outro gol, ó. Mostra de novo aí. Aqui passou o primeiro. Estou gostando disso aí. Ó. Gabigol traz para... Ou Arrascaeta traz para dentro, Gabigol nas costas do zagueiro. Ah, aqui. É o mesmo lance, tá? Em outro ângulo. Ah, sim. Aqui é o mesmo lance em outro ângulo. Agora a gente tem um segundo gol. Tem que apagar isso aqui e colocar o segundo gol. Vamos lá. Maracanã. Arrascaeta pela esquerda e o Gabigol fazendo o facão entre os zagueiros. O passe vem no mesmo lugar. Flamengo e América, talvez? Ó, o desvio Cuiabá. E a bola tá na rede. Parece o mesmo lance. É o mesmo lance. Vamos lá, mais um. Terceiro gol aqui contra o Red Bull Bragantino. De novo, você vai ver o Arrascaeta vai receber essa bola aqui, vai fazer o passe no chamado ponto futuro, como diria Cláudio Coutinho, para a infiltração do Gabi. E vai fazer o gol muito semelhante de novo, ó. Vai ali, meu filho. E o desvio dele para a rede. Muito parecido. Tudo isso com diferentes técnicos. Diferentes técnicos. E a gente vai chegar, portanto, agora ao gol de ontem. Que, mais uma vez, vai ter essa movimentação. O Gabi cortando entre os zagueiros para receber o passe, que vem do Arrascaeta e ele vai desviar do goleiro. Ó, de novo. Rapaz. Portanto, é uma jogada recorrente deste Flamengo dos últimos anos, que tem ali um entrosamento entre Arrascaeta e o Gabigol como um dos seus pontos fortes. Para isso, é preciso que o Gabi esteja como está hoje, inteiro fisicamente, porque dá essa arrancada, é numa jogada sempre em transição, em velocidade, e ele corre nas costas de um zagueiro, mas sempre o quarto zagueiro fecha junto com ele ali. Ele tem que estar bem fisicamente. Desculpe, Eugênio, se eu não estiver enganado, o Gabigol sempre da direita para a esquerda. E o Arrascaeta vindo pelo lado esquerdo, O Arrascaeta não é? pela esquerda, o Gabigol sai do meio para pegar essa bola na quina da pequena área. Mais ou menos naquele espaço ali, e ele desvia dali do goleiro. A bola vem meio que na direção do goleiro, ele dá o toque para simplesmente desviar do goleiro. Jogadinha marcada, mas que ainda funciona. E ninguém marca. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez com mais informações do Flamengo e a vitória por 2-0 com gol do Gabigol. Finalmente, depois de várias partidas, o Gabigol voltou a marcar. Isso também dá uma esperança para o torcedor que quer ver ele voltar a ser um dos destaques do time do Flamengo. Não tem como apagar a história que ele já criou no time do Mengão. Certamente é um ídolo, já entrou para a história. Ele ainda é um jogador novo. Muitas pessoas acham que talvez ele já está ultrapassado, que ele já não tem chance. Mas o Gabigol ainda é um
um jogador novo que pode render por muitos anos ainda no time do Flamengo. Claro que a torcida quer ver o condicionamento físico dele melhorando, se posicionando melhor, conseguindo render mais jogadas, até porque o Gabigol tem um jeito diferente de jogar do que o Pedro. O Pedro fica um pouco mais parado ali na área, fazendo realmente o pivô, um centroavante, né, que fica mais na área. O Gabigol já faz uma movimentação um pouco maior, então são jogadores um pouco diferentes, mas o Gabigol, né, não tem o que dizer, ele sempre marcou gols em jogos importantes, em finais, Copa do Brasil, Libertadores, quantos gols já fez também no Campeonato Brasileiro. É um jogador que não pode se apagar da história do time do Mengão, e agora fez o gol, quem sabe pode estar voltando ao seu bom ritmo, que é o que alguns torcedores querem dele e outros querem ele fora do Flamengo, né? É a verdade. Mas vamos torcer, vamos ficar na torcida para que o Gabigol consiga se recuperar, fazer ainda a sua história mais bonita no time do Flamengo. E é isso. O que você acha do Gabigol? Será que ele vai conseguir dar a volta por cima ou já deu o que tinha que dar? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!